Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 5. Você consegue passar por baixo e colocar no mínimo aqui? Deixa aqui. Passa o moeda por baixo. Apocalipse capítulo 5. Não, deixa mais ou menos aqui no peito aqui e coloca. Ó. Apocalipse capítulo 5. Nós estamos na segunda sessão desse livro. A gente viu aqui que Apocalipse, o livro não está escrito em ordem cronológica. A gente já tem falado isso aqui. O livro é dividido em sessões, em partes. 7 partes, 7 sessões, e nós estamos na segunda sessão. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, a segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7, a terceira do 8 ao 11, depois 12 a 14, 15, 16, 17, 18, e a última sessão termina ali no capítulo 22, que é o último capítulo do livro, E essas sessões contam a história. Que história? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, de Jesus. E a cada sessão, a cada história, é como se a cena do final ficasse mais clara, Eu já falei isso aqui, eu só estou brevemente recapitulando. E chegamos na segunda sessão. Vitor falou começou semana passada no capítulo 4, que é o primeiro capítulo da segunda sessão. E no capítulo 4, a gente viu que João teve uma visão do trono de Deus. João foi levado ao céu e teve uma visão do trono de Deus, e nós vimos nessa visão que João teve que tinha o trono de Deus, e em volta, ao redor do trono de Deus, tinha vários símbolos. Então tinha o trono, que era composto de vários círculos ao seu redor, e esses círculos eram cheios de simbolismos, É isso que a gente viu com o Vitor semana passada. E essa visão que João teve do trono de Deus, no capítulo 4, e que continua aqui, a gente vai ver no capítulo 5, fez com que João e nós também pudéssemos entender muitas coisas. Talvez a principal é que Deus, ou melhor, é que toda a história começa em Deus, caminha sob o controle de Deus, e toda a história da humanidade terminará segundo a vontade de Deus, toda a história. Ou seja, se as pessoas estão aqui e as pessoas elas vivem e se apoiam só naquilo que elas enxergam, na verdade elas não estão vendo nada, porque existe uma realidade invisível que é superior a essas que os nossos olhos conseguem ver. Existe uma realidade invisível que é bem maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver, e é isso que João está mostrando para nós, no seu relato aqui. Então, por exemplo, não são os poderes desse mundo, César, Nabucodonosor, que mais? Ciro, não são os poderes, as grandes potências do mundo aí, ONU, OTAN, que determinam o rumo da história. Não são os filósofos, por exemplo, que nós conhecemos aí, que interpretam os segredos da história. Nem são também, eu acho que tem, futurólogos, não tem? Futurólogos? Não? Eu acho que tem. Tem, não tem? Que tiram um véu da história. Não. Toda a história está no controle de Deus. Toda a história começa em Deus, continua em Deus, e Ele que tem o controle da história em suas mãos, porque Ele está no trono. É Ele quem reina. Então é o Senhor que tem o controle da história. Então depois que João tem a visão do trono de Deus e toda aquela adoração ao redor do trono que nós vimos na semana passada, ele continua com a sua visão, Nós aprendemos que João entrou no céu, por uma visão dada por Deus, e ele no capítulo 4 vê um trono lá, Vitor explicou semana passada, e ele continua vendo, continua tendo essa visão. E aí no versículo 1 do capítulo 5, o que João continua vendo? Então, isso, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados. Então João aqui está no céu,
João aqui está diante do trono, né, diante de toda aquela adoração de todos os seres viventes, porém agora ele foca em objeto. João está diante do trono, porém ele foca agora naquilo que está na mão direita daquele que está assentado no trono, que é o livro. Mão direita é a mão da ação, né? Mão direita aqui é a mão poderosa de Deus. Então João, diante de todo aquele cenário, agora ele foca naquele objeto que está na mão direita de Deus, que é um livro, que o texto diz, né? Que era um pergaminho da época, escrito por dentro e por fora, né? Escrito de ambos os lados. Não somente isso, a continuação do versículo 1, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Ou seja, ele vê esse livro na mão poderosa de Deus, mão direita de Deus, daquele que está sentado, é o Deus Todo-Poderoso que está lá, um livro. E esse livro está todo lacrado. E esse livro está todo fechado. Esse livro está todo selado. Esse livro que João vê na mão direita de Deus é o livro que contém todos os decretos de Deus. Esse livro que João vê, que está selado com 7 selos, é aquilo que está registrado ali, aquilo que aconteceu e aquilo que ainda vai acontecer. Esse livro que João vê na mão direita de Deus contém ali tudo que Deus determinou quanto ao destino do mundo. Ele escreveu a história toda antes da história mesmo acontecer, irmãos. Deus, ele escreveu e está tudo registrado aqui nesse livro, tudo traçado, tudo escrito e tudo determinado. E esse livro, até então, o texto diz que ele está totalmente selado. E não é selado assim, de maneira comum, é selado com 7 selos. A gente sabe que o Apocalipse ele é simbólico e os números significam, né, alguma coisa. 7 significa perfeição. Então, quando eu falo que ele está selado com 7 selos, significa que é o plano aqui de Deus perfeito. É o plano aqui completo de Deus. E esse plano completo de Deus, esse plano perfeito de Deus está selado. Significando que se esse livro permanecesse selado, se esse livro permanecesse aqui lacrado, são os planos de Deus que está aqui, propósito de Deus nesse livro. Se esse livro permanecesse fechado, lacrado, o mundo não iria saber e nem desfrutar do plano de Deus. Está fechado, está lacrado. De modo que abrir o livro, né, tirar os selos, destacando os selos, ou desatando os selos, melhor dizendo, significa não somente revelar o plano de Deus, mas também levar o plano de Deus a cabo, a cumprimento. Amém? Até aqui, irmãos? Amém. João vê aquele que está sentado no trono, segurando um livro, e livro selado. Esse livro contém os planos de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que ainda Deus irá fazer, tudo lacrado, tudo fechado. E João está lá, tendo essa visão, imagina comigo. E aí, de repente, versículo 2, ele continua falando. No meio disso tudo, vi um anjo poderoso, clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Então João lá está tendo essa visão. Aí de repente ele ouve, né? Vê um anjo poderoso, né? Em outras versões, um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? O anjo passa e faz essa pergunta, irmãos. E o anjo passa e faz essa pergunta, e a pergunta é respondida no próprio versículo 3, Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém. João vê esse livro lacrado, vê um anjo passando, clamando: quem é digno? Mas João mesmo responde: não havia ninguém. Ninguém foi achado digno de abrir o livro que estava na mão daquele que estava assentado no trono. Primeiro, aí, ninguém foi achado digno no céu, não é isso aí, ó, versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu,
nem na terra e nem debaixo da terra, nem no céu, nem Gabriel, nem Miguel, nem serafins, nem querubins, nem anjos, nem Abraão, ninguém que está lá, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém no céu era digno. Versículo 3 ainda, nem na terra, nenhum homem, pode ser o homem mais poderoso, né? Por mais poderoso que seja, pode decifrar o sentido da história, pode decifrar o sentido da vida, é só Deus. Versículo 3 ainda, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, ou seja, nem demônios, nem diabo, nem demônio algum pode revelar o sentido da história. Demônio nenhum pode revelar o sentido da vida. Ninguém pode abrir o livro, ninguém. E é tão interessante que ninguém pode abrir, e assim, é mais interessante que, além de abrir, ninguém pode nem olhar, porque olha o texto aí, ou sequer olhar para ele, irmãos. Então tem um livro lacrado, tem um livro fechado, que está na mão daquele que está sentado no trono, ninguém poderia abrir, mas ninguém poderia nem olhar para o livro. Tamanha a dignidade do livro, tamanha a majestosidade do livro, irmãos. Tamanha a glória do livro, ninguém podia abrir e nem olhar para o livro que estava na mão daquele que está assentado no trono, quanto mais abrir, consegue nem olhar, não poderia nem olhar tamanha glória e dignidade, quanto mais abrir o livro. Então, quando João se depara com essa realidade, tem aquele que está sentado, tem um livro, que tem os desígnios e decretos de Deus nesse livro, só que ele olha para um lado e para o outro, olha para cima, olha para baixo, ninguém pode abrir, desatar os selos. O que João faz então? Versículo 4, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, irmãos. Para ele. Por que João chora? Porque é aquilo que eu disse. Se o livro permanecesse fechado, o mundo não iria saber e nem desfrutar do plano de Deus, irmãos. Se o livro continuasse fechado ali, selado, o mundo não ia descobrir e nem desfrutar daquilo que Deus iria fazer, irmãos. Então ele chora primeiro, João chora, porque isso parecia frustrar a promessa do capítulo 4, versículo 1. Porque o que João viu que está registrado no capítulo 4, versículo 1? Lê comigo aí. Depois dessas coisas, capítulo 4, versículo 1. Olhei, e diante de mim estava uma porta aberta. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Mostrar como? Está selado o livro, está lacrado o livro. João chora, parecia frustrar essa promessa. Segundo, porque se não retirassem o selo, não abrisse aquele livro, como eu falei, a história estaria à deriva. Se não abrissem o livro, a história não teria mais esperança. Se o livro permanecesse fechado, a esperança da igreja estaria ameaçada. Se o livro permanecesse fechado, o propósito para a igreja não aconteceria. Por isso João chora, irmãos. Por isso João chora, e não é um choro comum. O choro aqui dá a entender que é um choro de desespero. João, diante daquela glória, está com o livro, mas ninguém pode abrir. João chora. E aí, versículo 5. Então, um dos anciãos me disse. O ancião aqui era um dos representantes ali da igreja do céu, né? O salvo, que estava lá já. Um dos anciãos me disse: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. 7 selos. Jesus, que era o digno procurado, foi o digno encontrado agora. Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade para abrir. E aqui agora a gente vê Jesus entrando em cena. Aqui no capítulo 5, a gente vai ver
Jesus aproximando do livro, pegando o livro, a gente vai ver isso, e no capítulo 6 a gente vai ver Jesus tirando os selos, abrindo o livro. Aqui ele começa, né, a entrar em cena. E a gente vai perceber que os capítulos 5 e capítulo 6 nos mostram a razão pela qual Cristo foi coroado, que a gente está vendo aqui Cristo sendo coroado, e a consequência dessa coroação, né, desse momento que Cristo se tornou lá no céu, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A consequência dessa coroação a gente vai ver no capítulo 6. Aqui a gente vai ver o motivo pelo qual Jesus, o Cristo, está sendo coroado. Assim, de alguma forma, ou melhor dizendo, né, há um sentido que Cristo, ele sempre foi Rei dos Reis e sempre foi Senhor dos Senhores, até porque ele é Deus. Então ele sempre foi Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, no sentido redentivo, através da sua conquista, através da sua morte e ressurreição, e através da sua ascensão, da sua subida ao céu, e quando ele chega lá no céu, após a sua morte e ressurreição, que ele pega o livro da mão de Deus Pai. Nesse sentido ele está sendo coroado. E qual que é o sentido dele pegar o livro na mão de Deus Pai? Qual que é o símbolo disso? É Deus Pai, aquele que está assentado no trono, passando nesse momento para o Deus Filho o governo. O governo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É nesse sentido. Agora Cristo ele tem um governo. Agora Cristo ele tem o poder de executar as decisões do secreto conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora ele vai ter esse poder até vencer o último inimigo, que é a morte. Ou seja, quando todos os crentes morrerem e Jesus ressuscitar todos, ele próprio devolverá o reino ao seu Pai, ele próprio. Então Cristo já reina, mas não de maneira total. Cristo já reina. É o reino já, mas ainda não, de forma total. Cristo começou a reinar na sua vinda, mas ele vai reinar de maneira total ainda. Como nós entendemos isso de uma melhor forma? Deixa aberto aí comigo, mas vai comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 21. Fala, Deus. Amém até aqui, gente? Amém. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Olha, Paulo está explicando aquela igreja, porque alguns daquela igreja não acreditavam na ressurreição, né, do corpo. Mas nesse texto dá para a gente entender isso que eu estou falando. Então, versículo 21, diz assim Paulo: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos. Então olha que interessante, nesse momento Cristo, ele está governando sobre todas as coisas. Nesse momento está. E o capítulo 5 nos mostra o porquê disso. E no 6 mostra o que ele faz tendo esse governo.
Então, nesse momento, Cristo está governando. Mas ele vai entregar o governo a Deus o Pai, como está escrito ainda. Como está escrito ainda. Amém, gente? Por isso, volta lá comigo. Para o capítulo 5, versículo 5. Isso. Não chore. Por que não chorar? Porque a gente encontrou agora o digno de abrir os selos. Não chore. Aí o ancião aí, no capítulo 5, vai dar alguns títulos para Jesus. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá. Jacó, antes de morrer, abençoou os seus 12 filhos. É verdade? Abençoou. E se a gente voltar e ler lá o texto no Antigo Testamento, ele abençoou de uma maneira especial Judá. E ele disse a Judá, não precisa abrir, eu vou ler. Lá em Gênesis 49, versículo 9 diz: Judá, abençoando seus filhos, chegou em Judá. Ele diz: Judá é um leão novo, ou um leãozinho. E o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Aqui é uma clara referência a quem? Ao Messias. Aqui é uma clara referência. Daí vem a expressão: leão da tribo de Judá. Aquele que foi prometido desde o Antigo Testamento. Eis que o leão da tribo de Judá. E mais, versículo 5 ainda. A raiz de Davi. Davi também é descendente de Judá, né? É da família ali de Judá. E agora, quando ele fala raiz de Davi aqui, é uma referência a uma família específica dentro da descendência de Judá, para quem foi prometido um trono eterno. Para quem foi prometido um trono eterno? A família de Davi. Quando foi prometido esse trono eterno a Davi? Não precisa abrir não, eu vou ler. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, o profeta Natan chega para Davi e fala: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, aí a promessa, quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Da família de Davi. E Jesus é essa raiz de Davi. E por que Jesus, irmãos, é a raiz de Davi? Porque raiz é aquilo que fica na terra, né? Depois que a árvore é cortada, né? E a casa e a família de Davi, né? A casa e a família de Judá foi derrubada. Desde pelo menos 5 séculos antes de Cristo, não tinha mais nenhum rei sobre o trono de Davi. Porém, irmãos, o que ficou? A raiz. Ficou a raiz no fundo, que é o quê? É Jesus. Ficou a raiz de Davi, que traz na sua pessoa Jesus, traz na sua pessoa o cumprimento das promessas feitas a Judá e o cumprimento das promessas feitas a Davi. Então, quem que ele é? Leão da tribo de Judá. E ele é também a raiz de Davi. E aí, quando o ancião está dizendo isso, né? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. E que vitória é essa? Versículo 6. Venceu. Ele venceu para abrir os 7 selos. Ele pode abrir os 7 selos. Mas como assim venceu? Por que o leão da tribo de Judá venceu? Qual que é a razão? Então, João viu um cordeiro que parecia ter estado morto
de pé no centro do trono. Irmãos, isso aqui, nós sabemos, lá no Antigo Testamento, que a nação de Israel, em uma época, estava sendo escravizada pelo Egito, e Deus iria executar o seu juízo sobre os egípcios, como? Matando os primogênitos. Não era isso? E Deus, para não atingir a casa dos israelitas, que estava sendo escravizado ali pelo Egito, mandou que os israelitas sacrificassem um cordeiro e passasse o sangue nas portas de suas casas. Para quê? Para que quando o anjo do Senhor passasse ali, não atingisse a casa dos israelitas. Ou seja, os israelitas, em outras palavras, foram salvos por causa do sangue do cordeiro que estava na porta. O anjo, então, quando via, passava por cima e não atingia aquela casa. Por isso que João Batista, no Novo Testamento, quando ele vê Jesus vindo, que ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. A vitória de Jesus aqui, irmãos, ela foi conquistada na cruz. Na sua morte, Jesus, ele venceu. No sacrifício, ele venceu. Sem pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que ele é vencedor. Por isso que ele venceu. Ele vence morrendo. Isso. Essa foi a vitória. Ele pagou com o seu sangue pela vida do seu povo. Essa foi a vitória, irmãos. E Jesus pagar com o seu sangue pela vida do seu povo é a centralidade do Evangelho. É a mensagem central do Evangelho. Não existe mensagem mais digna de ser proclamada do que essa. Aleluia. Não existe mensagem, irmãos, mais importante do que essa. Que o Senhor é rei e venceu. Mas por que ele venceu? Porque ele venceu, porque morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmãos. Ele é rei e ele venceu. Mas como assim venceu? Morreu para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, irmãos. Centralidade do Evangelho. Mensagem da cruz, irmãos. É a mensagem mais importante. É essa que nós deveríamos andar proclamando aqui, irmão. Porque essa mensagem nos salvou, irmãos. Nos resgatou do império das trevas, irmãos. Crê em Jesus. Pagou a nossa dívida. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, ele fala assim, por isso decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E esse crucificado. Essa é a centralidade do Evangelho. E aí João continua dando mais detalhes no versículo 6 aí, No versículo 5 ele disse isso, Venceu para abrir os selos. Depois viu o cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes. Não é isso aí? E ele tinha 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus, irmãos. Deus. 7 chifres aí está querendo dizer que ele é todo poderoso. A palavra aqui, no original, no hebraico, a palavra para chifre é a mesma palavra para força. Então, quando fala que ele tem 7 chifres, está querendo falar que ele é perfeito em poder, que ele tem todo o poder, que ele é onipotente. 7 chifres. João está vendo. Ele tinha 7 chifres, é um símbolo. Ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele tem toda a força. Ele é perfeito em poder. Além disso, ele tem 7 olhos. Aqui está falando da sabedoria dele. 7 por quê? De novo, é perfeição. 7 olhos quer dizer que ele tudo vê. Quer dizer que ele tudo enxerga, que ele tudo sabe. Ou seja, também ele é a perfeita sabedoria. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas. Tem 7 chifres, tem 7 olhos.
E mais, versículo 6 ainda. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Dele também procede o Espírito Santo de Deus, como também procede do Pai. De Deus o Filho também procede o Espírito Santo de Deus. E também aqui mostra a sua onipresença, porque que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Uma perfeita presença. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. É isso que o João está vendo. 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Então Cristo reina com todo o poder, Cristo reina em perfeita sabedoria e Cristo reina em todo o universo. Em todo o universo. Ele reina. E aqui, versículo 7, talvez seja o momento máximo aqui da sua coroação, porque diz, versículo 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono, irmãos. Ele se aproximou e recebeu. A palavra recebeu aí está na Nova Versão Internacional. Mas talvez, você que tem João Ferreira de Almeida aí, uma tradução que talvez passe a melhor ideia, está falando que ele tomou, ou que ele pegou. Por quê? Qual que é a ideia? Porque essa é a palavra original no grego. Que ele pegou, que ele tomou. Porque ele tem toda a autoridade. Ele tem legitimidade, irmãos. Perceba, um lugar, não tem ninguém que é capaz de abrir o selo. E mais, ninguém que é capaz de olhar. Aí vem um e toma o livro da mão daquele que nem sequer olhar, um ser da criação conseguia olhar. Ele toma aquele livro. Ele pega aquele livro daquele que está assentado, que é semelhante a jaspe, né, e a sardônio, vocês viram com o Vitor semana passada. Ele que é todo puro, ele que é santo, ele que é justo, está sentado no trono. E vem o cordeiro, 7 chifres, 7 selos, que é perfeito, toma posse do livro. Olha a ousadia desse cordeiro, irmãos. Olha a ousadia. Entrar nesse lugar onde todo mundo treme. Entrar nesse lugar onde ninguém sequer poderia olhar. Ele sem medo, ele sem titubear. Entra e pega o livro, toma posse do livro. O que está significando isso? Significando, nesse momento, o que tem no livro, irmãos? Desígnios de Deus, propósito de Deus. Significando que nesse momento, quando o cordeiro pega, toma o livro, que Deus, o Pai, está passando para Deus, o Filho, o governo, porque ele conquistou ao vencer na cruz e ressuscitar. Nesse momento, quando ele toma o livro, Deus o Pai está passando para o Deus o Filho todo o governo, porque ele venceu. Ele tem toda legitimidade para fazer. E ao receber, versículo 8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 20 propostas aqui, gente, 4 seres viventes. O Vitor falou disso semana passada. Literalmente. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Quando ele toma o livro, irmãos, os 4 seres viventes, que eu creio que simboliza aqui os anjos, né? Há diversas interpretações, no mínimo 3, sobre o que seriam esses 4 seres viventes do capítulo 4. Uns falam que são anjos querubins, outros que falam que são serafins, outros falam que significa que, ou está representando a criação toda aqui, né? Com esses 4 animais. Outros falam que significa 4 evangelhos, mas o que importa é que o Vitor falou bem semana passada. Independente do que seja, o que eles estão fazendo? Eles estão adorando aquele que está assentado no trono. E nesse momento aqui, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que também é um símbolo, né? 24, 12 mais 12, a gente viu semana passada. É a igreja. 12 significa o povo de Deus, simboliza o povo de Deus. No Antigo Testamento, simbolizado ali pelos 12, representado pelos 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel.
No Novo Testamento, os 12 apóstolos, ou seja, os 24 anciãos. E toda a igreja, eles estão fazendo o quê? Versículo 8 ainda. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. Então, o que os anjos, o que a criação, né, o que a igreja, né, os salvos, estão fazendo nesse momento? Versículo 8. Cada um deles tinha uma harpa. Ou seja, estão com o instrumento de louvor, louvando a Deus, né? E estão orando, né? Taças de ouros cheias de incenso. Só que não era incenso, era o que aí? Orações dos santos. Eles estavam orando, estavam falando com Deus, né? Pode ser orando para que os planos de Deus se cumpram, ou oração de louvor, de fato, né? Pode ser. E segundo, o que eles estão fazendo? Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Qual o cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Estão orando, mas também estão adorando. Estão orando, mas também estão louvando. É tão interessante que no capítulo 4, Deus, ele é adorado pelos seus atributos, a gente viu no cântico lá. E aqui a gente vê Deus, ele é adorado pelos atributos, mas pela redenção. Por quê? Tu és digno, versículo aí, ó, de receber o livro e de abrir os seus selos. Ele vai abrir no capítulo 6. Aqui ele está tomando posse, que ele recebeu. Amém, gente? Vai abrir semana que vem, que a gente vai ver. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, ele pôde pegar o livro, ele pôde tomar posse do livro, porque ele tem toda a autoridade para isso. Por quê? Porque ele comprou para Deus com o seu sangue. Ele comprou para Deus com o seu sangue aí pessoas que procedem de todo grupo étnico, tribo. Ele comprou para Deus com o seu sangue pessoas de todo grupo linguístico aí, língua, de todo grupo político, povo e de todo grupo social, nação, irmãos. Comprou para Deus com o seu sangue. Perceba, irmãos, nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, não é verdade? Essa frase mas é uma verdade. Comprou para Deus com o seu sangue. A morte de Cristo foi vicária, a morte de Cristo foi substitutiva e foi eficaz. Foi vicária porque nos salvou, substitutiva porque ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, irmãos, e eficaz porque de fato nos resgatou, nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino dele, irmãos. A morte de Cristo fez isso. Ele fez isso. Ele comprou para Deus com o seu sangue, irmãos. Então por que ele tem toda a autoridade? Por que ele tem toda a legitimidade? Porque ele venceu. Como que ele venceu? Dessa forma. E mais, versículo 10. Você explicou os 7 chifres, os 7 olhos, eu só não entendi os 7 espíritos. O Espírito aí é o Espírito Santo de Deus. E quando fala que são 7 espíritos, está falando que esse Espírito Santo de Deus, ele é completo, ele é perfeito, ele é perfeito. Então, quando o texto fala aí, no versículo 6, que ele tinha 7 chifres, né? 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Está falando que de Jesus também, que é Deus, procede esse Espírito que é perfeito, né? Da perfeição. 7 Espíritos, ele é perfeito, ele é completo, né? Você falou que a morte de Jesus foi vicária e substitutiva. Eficaz. Vicária e substitutiva não são sinônimos? É isso, pode ser. Pode ser. Pode ser isso mesmo. Vicária e substitutiva. E mais. Tu, esse, né? Que foi resgatado pelo sangue de Jesus. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Por que constituiu aquele que foi lavado e remido?
reino, porque nós reinamos com Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado e nós reinaremos com Ele eternamente, com Cristo eternamente, reinaremos. E sacerdote aqui nos constituiu reino e sacerdote. Sacerdote que é uma figura do Antigo Testamento. O que o sacerdote ele fazia? Ele tinha acesso a Deus, não é verdade? E hoje nós temos livre acesso a Deus, né? Sem necessitar de mediação, mano. Então ele tinha acesso a Deus. E sacerdotes nos constituiu sacerdote também, porque o sacerdote no Antigo Testamento tinha uma função de mediador entre Deus e o homem. E nesse sentido nós, que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, nós somos representantes dele na terra. Nós somos embaixadores de Deus. Nesse sentido, nós podemos, através da pregação do Evangelho, através do cumprimento do de pregar o Evangelho a toda criatura, da exposição da palavra, quando nós compartilhamos o Evangelho ao mundo, levar as pessoas à oportunidade da salvação, que foi conquistada pelo nosso Senhor, que nos amou, que nos resgatou. A salvação foi conquistada, mas nós podemos ser instrumentos do Senhor, pregando o Evangelho, e as pessoas terem paz com Deus, porque porque poderão ouvir a mensagem que você está pregando, a mensagem do Evangelho. Representantes de Deus aqui na terra, embaixadores de Deus aqui na terra. Morreu por nós e nos constituiu sacerdotes. 2 textos que falam sobre ser embaixador de Deus. Não precisa abrir, não, eu vou ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo fala: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. E um outro texto que fala da nossa realidade hoje, sobre quem nós somos, sobre o que o Senhor fez conosco, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdote. 2,9. 1 Pedro 2,9. Nos constituiu reino e sacerdotes. Versículo 11. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de anjos e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E agora aqui, né, João está vendo muitos anjos. Esse é o céu, milhares de anjos aqui. O que eles faziam? Versículo 12. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto. Novamente, João aqui enfatizando a morte de Cristo. Digno é o cordeiro que foi morto de receber. E agora aqui serão listados 7 atributos simbolizando a perfeição, né? Porque esse cordeiro, ele é Deus. Ele é Deus também. 7 atributos aí. Versículo 12. Receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é Deus. Aqui está falando da divindade do Cristo. Até porque Davi, não precisa abrir, não vou ler, lá em 1 Crônica, no livro de Crônicas, no capítulo 2, no capítulo 29, versículo 10, Davi louvou a Deus Pai. E olha o que ele fala de Deus Pai, como ele louva a Deus. 1 Crônicas 29, 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, Davi louvando Deus Pai: bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Deus, ou melhor,
Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória e a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Davi aqui falando de Deus Pai. E o texto que você leu comigo aí, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2, está falando do Filho, Deus Filho. E fala que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aqui em Apocalipse, Cristo também é louvado pela sua divindade, porque ele é Deus. Ele é Deus. Amém, irmãos? Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a glória, a honra e o poder para todo o sempre. Agora todos aqui estão de joelhos, prostrados, adorando aquele que está assentado no trono, mas não somente aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro. A adoração aqui agora é a Deus Criador, o Pai. Onde que o Pai está? Assentado no trono. Ele que estava com o livro, que o Cordeiro pegou esse livro. Amém, irmãos? Deus o Filho. Ele está assentado no trono. Ele está sendo adorado. E ao Deus Redentor, que é o Filho, que é o Cordeiro aqui. As duas pessoas da Trindade recebendo adoração, porque não há distinção, sem separação, pois é um só Deus, em pessoas diferentes, mas com os mesmos atributos. Pessoas diferentes da Trindade, mas um só Deus. Deus Pai e Deus Filho aqui sendo adorado. Toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, todo o universo, né? Tudo que existe, tudo que foi criado, vai ter que se dobrar e reconhecer, irmãos. Reconhecer. É muito interessante que eu estava vendo um pastor interpretando esse texto aqui, e ele diz que quando falei debaixo da terra, está falando dos demônios. Até os demônios terão que ter as suas... Como que fala o negócio do joelho aqui? Rótula quebrada e reconhecer quem é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? No céu, na terra, debaixo da terra, tudo que existe. E por fim, depois desse coro universal aí, versículo 14. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Os anjos e a igreja prostram e adoram. E nós estaremos lá nesse grande dia, né? Em nome de Jesus, estaremos lá louvando ao Senhor. Por isso que a igreja, irmãos, não tem o que temer. Não importa quem são os poderes desse mundo, como eu falei no início. Porque quem que está no trono, está assentado lá, é Deus Pai. E o controle, né, o rolo que nós vemos, o controle do universo está nas mãos de Deus, o Filho. Aquele que nos redimiu, aquele que se entregou voluntariamente para nos salvar, aquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, aquele que se entregou voluntariamente e nos comprou para Deus com o seu sangue. Ele tem um controle, né, da história. Ele está dominando, ele está executando os planos, né, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Né, e os que seguem, né, ou os que o seguem, jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Jamais. Já está tudo escrito, já está tudo determinado. E nesse momento Jesus está no controle de tudo em suas mãos. No final vai entregar ao Pai, mas nesse momento está com controle ainda em suas mãos. Até o último inimigo ser vencido. O último inimigo ser vencido, que é a morte. Até a volta. Quando ele voltar. Quando ela fala que o último inimigo é a morte, é porque, né,
O salvo que morre hoje, a sua alma ou o seu espírito vai para Deus, mas o seu corpo ainda está na sepultura. De alguma forma, estamos presos na morte ali. Mas, quando o Senhor Jesus voltar, a morte não vai poder mais nos reter. Nós ressuscitaremos com um corpo glorificado. Glorificado. E aí, o último inimigo será vencido, que é a morte, nesse sentido. É isso que nós estamos aguardando. E vai acontecer, porque está escrito. Amém, irmãos? Amém. Semana que vem nós iremos ver, né, Jesus, ele tendo toda a autoridade. O que ele faz? O que ele faz? E ele vai abrir os 7 selos. A gente vai ver o que tem nesses, depois de abrir os selos. Amém, irmãos? Amém. Alguma dúvida? Dia da escolha, né? Semana que vem vocês virão para ver, que vai ser uma bênção também. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Quem pode orar por nós?